Olha, a perda de uma pessoa querida nem sempre é situação fácil de ser vencida. Como lidar com isso? Como superar a falta de um familiar ou amigo? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui a psicóloga Gláucia Flores, da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Doutora Gláucia, muito obrigado pela sua presença aqui. Para falar sobre um assunto que é muito difícil, as pessoas normalmente não gostam de falar sobre isso, mas a questão do luto é algo muito complicado. Então, o que é um luto, se é que se pode dizer assim, um luto saudável, daquele luto que a pessoa, que a gente fala que ele não consegue significar o luto? Então, luto é uma reação normal e esperada, né, a uma perda significativa na vida da pessoa. As perdas, né, a morte de uma pessoa, ela desencadeia esse processo, né, e é um processo que ele vai ser normal e saudável, digamos assim, na medida que a pessoa consegue ir elaborando essa perda, essa dor e o sofrimento e consegue aos poucos, né, no seu tempo, que é muito individual, ir ressignificando e voltando a investir na vida, né? E o luto complicado que a gente não chama mais de luto patológico, né? Porque o luto ele não é considerado uma doença, né? É uma reação normal. E o complicado é quando a pessoa não consegue sair desse processo, né? Ela, é como se o luto cronificasse, né? O que a gente poderia identificar um luto tido normal com um luto complicado? Por exemplo, por tempo, como a senhora falou, cada pessoa tem um tempo de elaboração, ou seja, de modo como vai lidar com aquela perda. Exato. Agora, qual que seria? Tem um tempo, assim, olha, 6 meses depois de uma morte, um ano? Como é que a pessoa identifica? Não se fala em tempo, né? O luto ele é individual e único. Ninguém ama igual, né? E ninguém sente a dor da mesma forma. Então não se fala em 6 meses e 1 ano. O luto às vezes pode levar 6 meses, 1 ano, 10 anos, né? E mesmo esses de 10 anos, às vezes não significa que ele seja complicado. A pessoa ela pode sim já ter voltado a viver, né? Mas ela ainda sente a perda. E o complicado é quando ela não consegue, né? Quando ela tem prejuízos na sua vida. Como é que a gente identifica isso? Ela não consegue voltar ao trabalho, ou ela se separa, né? Ela não consegue voltar a viver normalmente, né? A conviver socialmente, a se relacionar mais com a família como se relacionava. Muda, né? Ela não consegue sair desse processo de sofrimento. Ela fica presa nesse sofrimento. E já o luto saudável é aquele que ela consegue sair. Ela aos poucos vai superando a dor, o sofrimento, que é muito delicado, né? Muito único, muito individual, mas aos poucos, com a ajuda da família, dos amigos, às vezes de ajuda profissional, ela consegue sim sair, né? E viver, voltar para a vida. É muito difícil quando uma pessoa perde alguém, até o que falar, como conversar. Que tipo de dica a senhora dá, por exemplo, para quem vai visitar uma pessoa que perdeu alguém? É fazer com que a pessoa fale sobre isso? É conversar sobre aquilo? Deixar que a pessoa dê uma dica que ela quer falar? O que a senhora recomenda? O que mais é importante nesse momento é a pessoa falar. Né? O luto ele se elabora, né? Ele se ressignifica através da fala. E as pessoas que perdem, que estão nesse sofrimento, elas têm muita necessidade de falar de quem morreu, de contar história, de lembrar. Né? E é importante que quem está à sua volta, os familiares, amigos, consigam ouvir, né? Ouvir com o coração. Né? Estar de uma forma... Não necessariamente ter que dizer, não existe nada mágico que pode ser dito. Até porque, né? às vezes, essas coisas, né, meio clichês que as pessoas falam, porque não sabem o que falar, né? As pessoas não sabem lidar com a morte, né? Exatamente. Elas não sabem lidar e falar com quem perdeu. E, às vezes, não precisa falar. Né? É se mostrar ali à disposição, eu estou aqui para te ajudar, conta comigo, né? E principalmente ouvir sem julgamentos, né? Sem dicas, faça isso, tenha um novo filho. Até porque inibe a pessoa quer falar alguma coisa, ela sabe que não existe nenhuma palavra mágica que vai tirar a dor dela, mas ela quer, é o que popularmente são de desabafar, poder falar sobre aquilo. Exatamente. E infelizmente a nossa sociedade, a gente vive numa cultura de não sofrer, né? A gente busca só felicidade. Ignorar a finitude e acaba sendo Exatamente. É ser feliz o quanto antes, estar bem o quanto antes. E aí a pessoa ela não acha espaço, né? Não encontra esse acolhimento. Né? Eu ouço muito isso de mães que perderam filhos, por exemplo. Ninguém mais quer me ouvir.
né? Eu não encontro mais com quem conversar, A porque pessoa tá fica todo até mundo... constrangida, assim, de Exatamente. achar que eu tenho que ter uma palavra mágica para dizer para uma pessoa. Ninguém tem. Ninguém Mesmo tem. um profissional, você não tem uma palavra mágica que vai dizer e vai arrancar. Mas a questão é essa escuta. Exatamente. Você permitir você ser o receptáculo da pessoa poder jogar aquilo, tirar aquilo daquela dor dela, mais ou menos isso? Com certeza, né? Ela precisa ser ouvida, né? É isso que vai ajudar. E quando, às vezes, né, a família às vezes identifica que está sendo muito difícil, né, um luto que é muito difícil é o luto da perda de um filho, né? As mães sentem muito. Todo luto ele é difícil, né? Mas Exato. existem alguns que são um pouco mais complicados de enfrentar, né? De lidar com ele. E as mães, às vezes, têm muita dificuldade, né? De sair desse sofrimento. E às vezes é preciso uma ajuda para que ela consiga né, elaborar isso, encontrar um novo sentido na vida dela, sem aquele filho. Então, para a gente terminar, seria uma ajuda, para ajudar a pessoa, seria simplesmente estar presente e ouvir. Exatamente, estar junto, né? E demonstrar que você está disposto a ouvir, né? Que você não está ali só ouvindo, mas não está prestando atenção, porque a pessoa ela vai se recolher. E o que ela mais sente necessidade é de falar. É esse acolhimento. É o acolhimento. Doutora Gláucia Flores, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. O que a senhora falou, tenho certeza que é muito importante, porque muita gente quer ajudar, mas não sabe como ajudar, de que maneira chegar. Então, a dica é, esteja à disposição. Exatamente. Tenha uma escuta atenta e não se preocupe em dizer nada, porque não tem o que dizer. Um abraço, né? O colo, né? É isso. Isso é fundamental. Muito obrigada. Eu que agradeço profundamente a sua presença aqui. Muito obrigado, doutora. Obrigada.